Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos fazendo esta gravação, fazendo este programa. Este nosso encontro hoje se dá antes da festa de São Pedro. Ela já passou, é verdade, que é o dia 29 de junho, mas liturgicamente aqui no Brasil ela é comemorada no primeiro domingo depois do dia 29 de junho, caso o dia 29 não caia num domingo. Então, se cair no domingo, a comemoração será sempre, se não cair no domingo, a comemoração é sempre no primeiro domingo depois do dia 29 de junho. E com isso eu já falei metade das coisas que eu devia falar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos voltar a ela. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E iniciamos com a oração que nos une. A oração do Pai Nosso, ela nos une. É a oração da fraternidade. E nos foi ensinada pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos acompanhe, que o seu Espírito esteja conosco para nos guiar nesta caminhada de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, vamos para cá. Eu queria começar justamente por onde nós iniciamos, não é? Eu falei que essa comemoração do dia de São Pedro, aqui no Brasil, liturgicamente, porque já foi comemorado lá na Europa, e inclusive é um dia feriado na Itália. Então, liturgicamente, o que acontece é que nós fazemos nesse domingo. Então, hoje é sexta-feira e a comemoração será no domingo que vem, dia 3, não é? Daqui a 2 dias. Então, dia 3 a missa será de São Pedro e São Paulo. E por que São Pedro e São Paulo? Porque um não vai sem o outro. Os dois são os padroeiros da cidade de Roma, porque foi lá que eles deram o seu testemunho maior de amor a Cristo, entregando por ele as suas vidas. Pedro morreu crucificado e, segundo a tradição, de cabeça para baixo, e Paulo foi decapitado. Pedro morreu onde hoje está erguida a Basílica de São Pedro. Quer dizer, é no local de entrada de Roma. Então, vejam bem, idealizem bem. A cidade de Roma é enorme e ela é cortada por um rio, o famoso rio Tibre. Numa ponta do rio Tibre, numa das entradas de Roma, porque ela é cercada de um muro, Todas as cidades antigas eram cercadas, não é? Então, e havia uma porta. Então, é nessa porta de entrada, numa das entradas de Roma, ao norte de Roma, então o que nós tínhamos? O rio entrava. Ele passava. Então, hoje a gente pode dizer, ele entra por São Pedro. Entra na cidade eterna por São Pedro. E ele vai sair, ele percorre toda a cidade, e lá na saída, na outra ponta, há uma outra enorme basílica, chamada de São Paulo fora os muros, porque é justamente fora dos muros que ela se encontra. Então, numa delas você tem a Basílica de São Pedro, por onde entra o rio. Primeira vez, ele vai por ali afora, vai cortando Roma e vai sair lá na outra basílica, na Basílica de São Paulo. Então, as duas colunas da igreja servem de entrada e saída de Roma.
É uma coisa interessante, né, essa posição arquitetônica, mas é justamente o que acontece, porque marca, determina os locais onde eles morreram, onde eles foram sacrificados, foram martirizados. Eles são 2 mártires, razão pela qual também os paramentos do sacerdote nesta missa de São Pedro e São Paulo, os paramentos são sempre vermelhos, na túnica que o celebrante principal usa e na estola, que é aquela fita que eles botam ao redor do pescoço, aquilo chama-se estola. No caso de Pedro e Paulo, vermelho sempre. Por quê? Eles morreram mártires. Então o vermelho indica o sangue derramado, mas também indica o mais importante, o sangue derramado por amor a Jesus. Então o vermelho é a cor também do fogo, é a cor do Espírito Santo, não é a cor daquelas línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, como nós vimos. De maneira que tudo isso é simbólico, tudo isso tem que estar. Muito bem, então vejam bem, eu fiz questão de fazer essa entrada, nessa rápida passada por Roma, de uma ponta a outra, por um motivo simples, porque as 2 basílicas já estavam construídas primitivamente, lá no século XVI, já estavam construídas. E à medida que os peregrinos foram chegando a Roma, aí sim nós podemos aplicar apropriadamente a palavra romeiro. Romeiro quer dizer aquele que vai em peregrinação a Roma. Mas como isso? Outras cidades como Aparecida, né? Aparecida do Norte, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, milhares, milhões de pessoas acorrem para lá, são peregrinos, mas a eles também, por extensão, dá-se o nome de romeiros. Então, o que ocorre? Ocorria que os peregrinos começaram a chegar a Roma, isso já pela Idade Média, em grande quantidade. E eles acorriam àquele lugar, porque a palavra ia passando, onde Pedro tinha sido sacrificado e onde Paulo tinha sido decapitado. Então, nesses 2 lugares foram construídas igrejas, as igrejas primitivas, que pegaram fogo. Ambas foram destruídas pelo fogo em épocas diferentes. E aí foram reconstruídas. No século XVI, a igreja de São Pedro que nós vemos lá até hoje. A Basílica de São Pedro, aquela de 1540 e poucos, não sei o quê. Mas ela está no lugar de uma igreja primitiva que já existia em 1300, e lá vai fumaça. E o mesmo acontece com a igreja e a Basílica de São Paulo fora os muros, que honra São Paulo no local do seu martírio, na Via Ostiense. Então, o que acontece? Lá ela pegou fogo, se não me engano, no século XIX, em 1800, e lá vai fumaça. Também, logo no início, ao final dos anos do século XVIII, mas a Basílica que está lá é muito mais recente do que a Basílica de São Pedro, pelo menos uns 300 anos. Aqui está lá, não era antiga, porque ambas foram destruídas pelo fogo. Então, essas basílicas são muito antigas e elas constituem as 2 principais basílicas romanas. São 5 as grandes basílicas romanas. Claro que uma delas, a terceira, com o mesmo... A quarta, São João de Latrão, que é a do Papa, é a primeira. A Basílica de São Pedro, a Basílica de São Paulo, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Lourenço. Então, essas eram as grandes 5 basílicas pontificais, quer dizer, o altar principal só podia ser ocupado pelo Papa na celebração, ou então o vigário do Papa, aquele que ele delegava, aquele a quem ele delega autorização para celebrar como celebrante principal no altar principal.
no altar mor. Isto normalmente é o que acontece nas basílicas. Por exemplo, em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no altar principal só celebram os redentoristas, que são aqueles que tomam conta, são os responsáveis pela basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, no altar, agora se for lá o cardeal Dom Arani, cardeal Dom Scherer, evidentemente, aí não tem, eles têm até precedência, mas o arcebispo de Aparecida, ou todos os outros arcebispos, tudo bem, ou bispo e tal. Mas se for, por exemplo, quando os passionistas foram lá na época da pandemia, estava Dom Hamilton, que tinha sido o provincial passionista e hoje é bispo de Guarapuava, se não me engano, e ele então, ademais, porque era passionista. Da outra vez, me esqueço o nome do sacerdote, era um outro bispo, também passionista, que servia em Moçambique. Ficou lá anos, e aí quando o Papa o transferiu, é o atual bispo titular de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele também foi convidado para fazer uma delas. E agora que vai haver um encontro passionista na Basílica de Nossa Senhora Aparecida em agosto, provavelmente será um bispo passionista. Mas aí tudo bem, mas fora isso, se for uma missa comum, não. Somente podem outros acompanhar, mas celebrar no altar principal só aqueles que tomam conta. Mas vamos voltar ao que interessa. Interessa isso. Como vocês estão vendo, as basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma, elas estão situadas a uma imensa distância uma da outra. Então, como os dois santos são comemorados no mesmo dia, isto desde tempos imemoriais, São Pedro e São Paulo se comemoram no mesmo dia. Liturgicamente, é a solenidade dos apóstolos. O título oficial é essa: solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros da cidade de Roma. Então, o que acontece é o seguinte: as basílicas estavam situadas a uma grande distância uma da outra. Era uma grande festa. Imaginem vocês a festa de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil. Pois, igual, maior de vez em quando, era a festa de São Pedro em Roma, porque acorriam peregrinos do mundo inteiro e fazia-se uma grande procissão. Esta procissão geralmente eram duas grandes procissões. A primeira delas saía da Basílica de São Paulo e se dirigia para a Basílica de São Pedro no dia de São Pedro, dia 29. E por quê? A volta seria, nós estamos falando de tempos muito antigos, tudo a pé. A volta levaria muito mais tempo. A celebração de São Paulo era no dia seguinte. Então havia 2 dias, um era o dia 29, em que a celebração principal era em São Pedro, na Basílica Vaticana. E no dia seguinte, a procissão saía de São Pedro e ia para São Paulo. É como se fosse a volta. E se celebrava São Paulo lá, então eram 2 dias. 2 dias. Depois isso foi unido, é claro, hoje os meios de comunicação, na minha época não havia isso, mas hoje é capaz de ter metrô, ou trem de velocidade para chegar lá, porque vai no caminho de Ostia, que é o porto ao sul de Roma. Então é na Via Ostiense, a Basílica de São Paulo. E fora os muros, vocês estão vendo. Quer dizer, os muros são lá fora da cidade. Pois se está fora os muros, quer dizer, está além dos muros. Hoje, quando eu estive lá, havia um ônibus, até me lembro o número dele, era o 102, que chama São Paulo. Era o ônibus da Basílica de São Paulo. Quer dizer, era um ônibus comum, um ônibus municipal de Roma, mas que levava a Basílica de São Paulo, e de ônibus levava mais de 1 hora para a gente chegar lá em São Paulo.
Hoje em dia deve estar tudo modificado, não sei. Eu estou falando de algo que eu vivenciei, eu experimentei há mais de 40 anos, quer dizer, quase 50 anos. Então, obviamente, as coisas hoje são diferentes. Muito bem, então um era no dia 29, o outro era no dia 30. Eram solenidades separadas por causa da distância de um para o outro. Mas ambos, Pedro e Paulo, sempre vêm juntos, sempre. Não se coloca, não se fala de um sem falar do outro. Os dois são os grandes pilares da igreja. E nós vamos ver o que é. O dia 29, por que é o dia de São Pedro, 29 de junho? Porque é São Pedro, indicado pela tradição como o primeiro Papa. Quando apareceu a palavra Papa, que foi na época do Papa Leão Magno, quer dizer, anos 600, veja bem, já havia passado, decorrido 600 anos do cristianismo, 600 anos, aí é que surgiu a palavra Papa, como a gente conhece. Papa é a abreviação de papai. Então, o Papa, como o Papa é, pela tradição, sucessor direto de São Pedro, e nessa basílica ostiense, na Basílica de São Paulo, fora os muros, existe uma parede enorme com o quadro com todas as efígies dos papas. Todos os papas estão colocados lá. Então o rosto deles, que aparecem em livros, etc., desses mais antigos, da Idade Média ou de antes da Idade Média, eles foram desenhados, estão lá, todos eles. Acredito até que a efígie do Papa Bento XVI, que é o Papa Emérito, também esteja lá, porque ele se afastou. Então não é, antes só aparecia a efígie depois da morte do Papa. Então morreu o Papa, a efígie dele ficava lá para marcar o rosto dele. Obviamente aos mais antigos. Pois bem, deste grande quadro, nós tivemos mais de 260 papas. Eu não me lembro agora, o Papa Francisco, se é o 266º ou 67º, não estou bem lembrado disso, mas de qualquer maneira, o primeiro de todos é São Pedro. Quer dizer, São Pedro é efígie, aquilo que a gente conhece como o rosto de São Pedro, que ninguém pode dizer exatamente qual seja, mas aquilo que a tradição resolveu pensar que São Pedro é o primeiro desse grande quadro. Por isso a gente diz que Pedro foi o primeiro Papa. E por isso mesmo, o dia 29 de junho, que é o dia da celebração de São Pedro e São Paulo, passa também a ser o dia do Papa. Com o tempo passou a ser o dia do Papa. Aqui no Brasil, isto é comemorado mais solenemente, quer dizer, por quê? Porque é uma solenidade que ocupa o dia do Senhor. Nada ocupa o dia do Senhor. Quer dizer, nós estamos na 13ª semana do tempo comum. Domingo que vem seria é o início da 14ª semana do tempo comum. Porém, a celebração litúrgica, por se tratar de uma solenidade, e solenidade maior porque nós fazemos memória do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, então por isso ele entra no lugar da liturgia correspondente ao 14º domingo do tempo comum. A semana será a 14ª, mas a liturgia de domingo será de São Pedro e São Paulo, porque são eles. No outro dia, nós tivemos entre os santos de junho, Santo Antônio, memória, somente memória, lembrança de Santo Antônio no dia 13. No dia 24 de junho, São João Batista, falamos dele da última vez, solenidade, porque é João Batista. E agora Pedro e Paulo, por serem Pedro e Paulo, solenidade de Pedro e Paulo.
Então é exatamente isso que nós temos no próximo domingo. Vai ser essa solenidade. Muito bem. Quem é Pedro? Nós vamos fazer aqui, ainda que brevemente, por favor, por causa do tempo, etc., ainda que brevemente, nós vamos fazer um apanhado de São Pedro em alguns pontos importantes da vida de São Pedro. Primeiro lugar, devo dizer que o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Ele era Simão, filho de Jonas, ou João, portanto em hebraico o nome dele era Simon Bar, que quer dizer filho, Simon Bar Yona, quer dizer Simão, filho de Jonas. Jonas significando João, então sabemos o nome do pai dele. Muito bem, Simão, o nome dele era esse, era um pescador, ele vivia da pesca, mas ele tinha o que hoje nós chamamos de uma pequena empresa. Ele era o que hoje também se chama de pequeno empreendedor, juntamente com Tiago e João, que eram irmãos e que na companhia do pai tinham também a sua empresa. Então eles formavam, os pescadores ali da beira do lago da Galileia, eles formavam o que hoje nós chamamos de uma cooperativa. Então era ali que eles trabalhavam, eles viviam desse ofício de pesca. Pedro, que não é Pedro, é Simão, ele era casado, não sabemos se tinha filhos ou não, provavelmente os teria, então Pedro era casado, isso é de certo, e o que ocorre é que ele levava essa vida como pescador, e nessa vida de pescador, ele morava numa casa, que a gente chama de casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. Estudos recentes indicam que a casa, na realidade, pertencia à sogra de Pedro, a mãe da mulher dele. Então, mas Pedro ocupava essa casa, e aí passou a ser dele, porque ele era um homem que geria tudo, era um homem que provia a casa. E junto com ele morava também um irmão dele, chamado André. Então nós temos logo de cara, no início do Evangelho de São João, nós temos exatamente dois pares de irmãos. Um é André e Simão, quer dizer, Simão e André, porque Simão era mais velho, e o outro é Tiago e João, esses quatro. João vai ser São João Evangelista, o autor do quarto Evangelho. Esse é o João, que vai aparecer aí. E Tiago vai ser um dos apóstolos de Jesus, que é chamado de o maior, Tiago o maior, porque há um outro Tiago que é chamado de menor. Então o Tiago maior é esse irmão de São João. Muito bem. Então eles moravam nessa cidade na beira do lago da Galileia, do mar da Galileia, chamado Mar de Tiberíades, porque havia uma cidade de Tiberíades do lado, ou então Lago de Genezaré, outra cidade. Todas essas cidades ribeirinhas davam nome ao lago, mas as que ficaram na memória histórica foram essas, porque foram as registradas pelos evangelistas. Muito bem, então Pedro era um homem comum, igual a todos os outros. E como todos os outros, ansiava pela vinda do Messias. Ansiava pela vinda do Messias. Aí então, num determinado dia, apareceu lá no deserto, falando da chegada do Messias, um homem de barba comprida, cabelo grande, vestido com pele de camelo, um profeta. Esse profeta chamava-se João. E aí,
as pessoas começaram a ouvi-lo e acorriam à sua pregação. Pois muito bem, ele é João Batista, como nós vimos da outra vez. Esse João, que é a voz que clama no deserto e que pregava a conversão dos pecadores, a penitência, a conversão para esperar o Messias que viria salvar a todos, esse João tinha inúmeros discípulos, quase todos eles. Os dois desses discípulos eram exatamente André, o irmão de Simão, e João, o irmão de Tiago. Então, esses dois discípulos estavam com João lá um dia. E aí o que aconteceu? Eles ouvindo João, eles ouvem assim, que João estava com os discípulos quando ele viu Jesus passar. João viu Jesus passar. Aí ele disse: aí está o Cordeiro de Deus. Aquilo que nós repetimos na nossa liturgia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, foi pronunciado pela primeira vez por João Batista. Ele é que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que será imolado para a salvação de todos, por exemplo, o verdadeiro Messias. Dois desses discípulos ouvem e ficam impressionados. Aí João diz assim, São João, que é um deles, diz assim: quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Eles deixaram João e seguiram Jesus. Por quê? Era como se João tivesse dito a eles: não é a mim que vocês têm que seguir, vocês têm que seguir esse daí, porque ele é que é o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Messias é ele. Então vocês vão atrás dele. E eles, interessados, porque tinham no coração aquela chama viva de estar com o Messias, de conhecer o Messias, foram atrás. Aí tem aquela famosa passagem, né? Jesus olha, não sei o quê, o que vocês querem? Onde é que o Senhor mora? Aí ele diz: venham e vejam. Aí foi para lá, não sei mais o que. Quando, depois de eles passarem praticamente o dia inteiro e a noite com Jesus, continua São João dizendo: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. Foi o que eu acabei de dizer. Seguiram porque João disse, mas seguiram também porque queriam seguir. Tinham essa necessidade. Então a primeira coisa que André fez é isso aqui. João capítulo 1, versículo 42. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão. Então, depois de ter estado com Jesus, André volta para casa em Cafarnaum e procura o seu irmão Simão. Procura o seu irmão Simão para lhe dizer isso, porque ele sabia que Simão também estava muito interessado no Messias. Porque o que ele vai revelar ao irmão Simão é exatamente esse contato, essa proximidade, esse conhecimento inicial que ele teve do Messias no primeiro encontro com ele. Aí o que ele diz? Ele diz, o André diz para o Simão assim: achamos o Messias, por quem eles tanto esperavam. É André que revela para Simão que achou o Messias. Qual é a reação Então André levou o seu irmão. Se André foi falar com Simão e depois o leva para ver Jesus, é porque Simão estava interessado também em Jesus. Não em Jesus, no Messias. Ele queria ver com os seus olhos qual era o Messias, quem ele era efetivamente. Então André levou o seu irmão a Jesus
É o versículo número. E quando ele entrou em casa, Jesus olhou para Simão e disse: Tu és Simão, filho de João, de Jonas. Tu és Simão, Simon Bar Jonas, quer dizer, tu és Simão, filho de Jonas. Mas de agora em diante, o teu nome será Cefas. De agora em diante, o teu nome será Cefas. A palavra Cefas vem dessa palavra hebraica, Kefá. Jesus diz que ele reconhece, quer dizer, o Simão não abriu a boca, não falou coisa alguma. Ele apenas ouve de Jesus essa palavra profética. Jesus diz que ele é Simão, filho de Jonas. Mas a partir daquele momento, desse encontro do Simão com Jesus, Jesus diz: Tu és Simão, mas de agora em diante, tu te chamarás Kefá, que nós traduzimos em português por Cefas. Cefas. E que São Jerônimo traduziu por, isso aqui foi traduzido por Petros, em grego, que deu Petrus em latim, e que deu Pedro em português. Portanto, Pedro foi quem? O primeiro apóstolo na realidade. Quer dizer, ele aí não era o apóstolo, mas ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus. E não foi só chamado, não. Eu não vou entrar nisso para a gente poder avançar. Mas isso também tem um aspecto teológico fundamental. A tradução que São Jerônimo deu para o nome Kefá, ela é fundamental. Ele passa a ser Petrus, quer dizer, Petrus, na realidade não era Kefá, significava em hebraico pedra. Então Jesus muda o nome de Simão. Você percebeu que Jesus mudou o nome de Simão? Ele diz: Tu és Simão, ele reconhece, ele sabe, mas de agora em diante, tu serás Kefá. Quer dizer, Kefá, Cefas, quer dizer pedra. Então Jesus muda o nome, e não só muda, ele praticamente chama Simão de pedra. Por quê? Porque na cabeça de Jesus, aquele homem cujo nome ele mudava de Simão para pedra, quer dizer, teria uma missão na vida. Jesus já indica aí a missão daquele Simão, chamado por Jesus de Kefá, quer dizer, Petrus, Pedro. Então é Simão Pedro, por causa disso. Mas ele terá uma missão que ele não sabe qual é, não tem a menor noção do que seja. Só Jesus sabe, porque ele está mudando o nome. Pois bem, Jesus não ia mudar o nome de mais ninguém, a não ser dos outros dois, o Tiago e o João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu. E Jesus os chama, num determinado momento, de filhos do trovão. Jesus não mudou o nome de nenhum outro apóstolo. O único apóstolo para quem ele mudou o nome, indicando com isso que esse seria um apóstolo especial, que ele teria uma missão distinta, uma missão única, uma missão só dele, a partir da rocha que ele seria, a partir da pedra que ele seria. Ele teria a missão de sustentar o edifício onde se assentaria a igreja que Jesus ia fundar.
isso ele o chamou de Quefá, quer dizer pedra, que significa rocha. Então Pedro, num tempo futuro, muitos anos depois daquele primeiro encontro, seria a rocha sobre a qual a igreja fundada por Jesus se assentaria. Pedro é a rocha, hoje é presente, sobre a qual a igreja fundada por Jesus se assenta. O edifício da igreja se assenta. E Pedro, primeiro apóstolo, vai ter uma série de outros sucessores que terão a mesma função: sustentar a igreja. E quem é que faz essa sustentação da igreja? No espírito de Pedro, justamente aquele que nós chamamos carinhosamente de Papa. É o Papa que tem essa missão. Portanto, olhem, notem bem, Jesus diz assim: tu és Simão, filho de Jonas. A partir de hoje, tu és Petrus, ou seja, tu és Pedro. Então Jesus dá uma ordem. A ordem para aquele Simão é que ele se transforme numa pedra para sustentar a igreja. Quer dizer, o Filho humano de Deus, portanto, o homem divino, é divino porque é o Filho de Deus, e é um homem porque é o Filho de Maria. Este homem transforma pelo nome aquele indivíduo, aquele pescador, na figura mais importante no comando da igreja, o primeiro de todos, aquele que terá uma missão enorme, a de sustentar a igreja. E como é que ele vai sustentar a igreja? Confirmando na fé os seus irmãos. E quem são os irmãos de Pedro? Somos todos nós. Somos nós que formamos a igreja. Somos nós que damos esse amparo à pedra. Somos nós que servimos de base para a pedra. E, portanto, unidos à pedra, quer dizer, unidos a Pedro, e hoje unidos ao Papa, unidos. Nós devemos ser exatamente isto. Uma sólida construção, unida diretamente ao Papa. Quando se fala de primado de Pedro, quer dizer, o primado do Papa, nós estamos dizendo isso. Vem da palavra primeiro. Por quê? Porque Pedro, na realidade, é o primeiro apóstolo. Aquele que seria apóstolo, não? Porque Jesus o escolheu. Jesus fez dele, disse que ele era uma rocha. E disso, ao dizer isso para ele, ele transforma isso numa missão de Pedro. Pedro terá uma missão, e a missão será sustentar a igreja, confirmando os teus irmãos. Jesus vai dizer isso, a última coisa que Jesus vai dizer a Pedro é essa: apacenta as minhas ovelhas, confirma os teus irmãos. E para a tua segurança, eu estarei sempre contigo, eu estarei rezando sempre por ti. Rezar significa pedindo ao Pai por você. É isso que Jesus vai fazer, em nome da igreja. Muito bem. Então, a importância inicial de Pedro para a igreja, e por isso ele é tão celebrado, também é essa. Ele foi escolhido por Jesus para ser o principal. Mas é um homem, é um pescador, cheio de defeitos, com fraquezas em cima de fraquezas, que os evangelhos vão revelar. Mas uma coisa ele terá sempre: um acendrado amor por Jesus. A crença verdadeira que aquele homem é o Messias, muito embora, devido à formação dele, porque ele era judeu, porque ele vivia o Antigo Testamento
isso evidentemente iria sofrer grandes abalos ao curso da vida dele, ainda junto com Jesus. Mas como Jesus o escolheu por primeiro, ele será sempre o primeiro de todo o colégio. O primeiro do colégio apostólico será sempre Pedro, sempre, porque essa foi a escolha de Jesus, essa foi a decisão de Jesus, essa foi a ordem de Jesus. Tu és Simão, mas a partir de agora tu és Pedro. Pedro ouviu isso? Pedro. Simão ouviu isso? A pergunta é essa: você entendeu alguma coisa? Você entendeu alguma coisa? Tomara que tenha entendido o que eu falei, mas eu posso garantir que Pedro não entendeu nada. Não entendeu nada. O que ele ia dizer? Ele não entendeu nada do que Jesus tinha dito. Quer dizer, nada, ele não consegue alcançar a altura e a profundidade daquilo que Jesus havia falado. Mas Jesus sabia o que estava falando. E veja, André levou o irmão Pedro, segundo a narrativa de São João, que acompanhou tudo diretamente. André levou o irmão Simão ao encontro de Jesus. Este é o Messias que Simão procurava. O Messias que por quem Simão ansiava, como todo judeu. A vida do Messias. O Messias pregado por João Batista. Muito provavelmente o André, que era discípulo de João Batista, deve ter levado também o irmão a ouvir a pregação de João. E o irmão ficou impressionado com aquilo. E como o coração dele estava aberto, em outras palavras, ele estava pronto para receber o Messias, quando o André diz vem, ele não põe dúvida naquilo que o irmão está dizendo. Ele foi. E teve uma enorme surpresa, porque lá chegando, o Messias simplesmente o transforma o seu nome. E o nome para o judeu tem uma importância enorme, porque não é só um nome como o nosso, indica uma missão. Isto é, aquele homem que recebeu aquele nome especial, nome diferente, Kefa, que quer dizer Cefas, que quer dizer pedra. Não é Pedro, é pedra. Mas por ser pedra, São Jerônimo traduziu esse nome do hebraico para o grego como Petros, que deu para nós Petrus e depois Pedro. Então passou a ser um nome próprio, mas na realidade era um substantivo comum, significando pedra, rocha. Por quê? Porque é indicativo de uma missão. Você já parou para pensar qual é a sua? Você já sabe o que significa o seu nome? Você tem lembrança do dia que você foi batizado e assumiu essa missão? Sem saber de nada, igual ao Simão. Mas para nós batizados, isso tem uma grande importância. Vamos pegar essa palavra. Como Pedro tinha sido escolhido, que era o primeiro, qual é a importância de Pedro? E os outros foram escolhidos também. E a gente percebe, em todo o Evangelho, a gente perpassa Pedro no Evangelho. Ele aparece em quase todas as páginas de todos os Evangelhos, dos 4 Evangelhos. Ele é a figura principal, porque Jesus o tinha feito assim. Os discípulos de Jesus, colegas de Simão, aceitam aquilo assim, à vontade, abanando a cabeça, feito um anjinho das igrejas barrocas de Minas Gerais, aqueles que a gente bota uma moedinha e ele abana a cabeça assim, não aceitam não. Tem inveja, porque são humanos. E a inveja é uma característica nossa.
ser invejosos, mas somos. Então os apóstolos acabam aceitam sim, mas aceitam com uma certa renitência, até, evidentemente, depois da ressurreição de Jesus. Aí a situação, a história é outra, porque nasce a igreja. E quem é que está no centro, quem é que é a rocha para sustentar a igreja? É aquele que Jesus chamou de rocha. Lá atrás. Isso vai se desenvolver com o quê? 20, 30 anos depois desses acontecimentos. Ora, não era Simão um pescador iletrado, deveria conhecer alguma coisinha, porque ele tocava uma empresa, mas não era ele que queria saber dessas coisas lá no início. Portanto, ele é muito parecido conosco. Ou melhor, nós somos parecidos com ele, como seres humanos. Oxalá o sejamos também na sequela, no seguimento de Jesus. A importância de quê? Eu vou passar só por aqui. Em Marcos, Marcos é o porta-voz de Pedro. Com o evangelho dele, parece que foi ditado por Pedro para ele. Era como se Pedro chegasse para Marcos, que era bem jovem, né? E dizia assim: olha aí, você que sabe escrever, escreve aí o que eu estou te dizendo. Aí Pedro ia falando, isso são os estudos que nos indicam, tá certo? E Marcos vai escrevendo, mas Marcos escreve o que Pedro fala, mas não é exatamente, é o que Pedro fala inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, Marcos é inspirado e ele coloca determinadas coisas. É ele o único a observar determinados detalhes. Outra coisa, Marcos não está junto dos apóstolos. Ele era um garoto, ao que tudo indica. E aí o que acontece? Depois ele se une muito a Pedro. E Pedro resolve contar para ele a história. Por isso ele é o primeiro evangelista. O evangelho de Marcos é o primeiro que aparece. É o primeiro que aparece. Então o que acontece? Marcos é quem diz que Pedro mora nessa cidade de Cafarnaum. É Marcos quem revela isso e os outros repetem. Então, primeiro é isso, a importância dele. E por que é a importância ele morar em Cafarnaum, que era uma cidade importante, uma cidade grande, uma cidade onde se coletavam os impostos? Não! A importância é exatamente essa, é que na casa de Pedro é onde Jesus se abriga. Portanto, importância de Pedro, número 1, ele acolhe Jesus na sua casa. E logo que Jesus entra na casa de Pedro, a primeira coisa que ele faz é curar a sogra de Pedro. Por aí a gente fica sabendo que Pedro era casado, porque Jesus, Marcos conta, cura a sogra de Pedro que estava acamada, tinha uma doença. Jesus vai lá, eles pedem, quer dizer, oração, eles pedem, eles olham para ele. Talvez a mulher de Pedro, que era filha dessa senhora, chega para Jesus, olha para o Pedro, olha para o Simão, e o Simão não fala nada, olha para Jesus, vai lá, toma. E ela fica boa. Então, importância de Pedro é na casa dele que Jesus vai se abrigar. Jesus vai dizer, depois disso, que ele não tem onde ficar. Ele não tem casa, ele não tem coisa nenhuma. Porque isso tem um outro sentido. Mas, concretamente, materialmente, ele morava na casa de Pedro. Segunda coisa, Lucas 5:3. Lucas 5:3. Deixe-me passar aqui Lucas 5:3. Só para ler a partir daí. Por que aqui nós temos a importância de Pedro? Olha bem, primeiro, ele é o anfitrião de Jesus. Em outras palavras, como Jesus tem preeminência, Jesus é hóspede na casa de Pedro.
Primeira coisa que revela a importância de Simão. Até aí, ele é Simão. A gente sabe que é Simão Pedro porque Jesus o chamou assim. Muito bem. Versículo número 3 do capítulo 5 de São Lucas. Jesus, bom, ele viu, estava à beira do lago, esse lago de Genezaré, e Jesus vê dois barcos lá ancorados, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Havia dois barcos. Jesus os viu. Jesus entrou num dos barcos. Esclarecimento, o de Simão. Não eram dois? Não sabemos de quem era o outro. Podia ser até do Zebedeu, porque eles eram os que tocavam a empresa, o pai do Tiago e do João. Podia ter sido aquele. Não. Jesus entra num barco, por quê? Porque ele vem saltitando pela praia, aí ele olha aquilo e resolve entrar no barco. Ah, é o primeiro que está? Não. O que o Evangelho diz nos leva a crer que Jesus olhou para os barcos, entrou naquele porque ele sabia de quem ele era. O barco era de Simão. Já indicaram uma coisa futura. Simão será o Papa mais tarde. E a igreja será o quê? O barco de Simão. Primeira coisa, tá vendo? Dá para entender só com esse exemplo a importância de Simão? Jesus se hospeda na casa dele, Jesus escolhe o barco dele. Não estava lá escrito Simão no barco, não estava. E havia um outro, como havia outros tantos. Não. Ele chega e ele quer aquele. E na sequência dessa passagem evangélica, há uma história admirável que vai ser a pesca milagrosa. Quando Jesus vai dizer para eles, do Gnalton, quer dizer, mar adentro no barco de quem? De Simão. Mar adentro no barco dirigido por quem? Por Simão. Simão, orientado por Jesus, que diz para ele do Gnalton. Mas isso é uma outra história. Nós podemos vê-la uma outra vez, embora já tenhamos visto algumas vezes. Barco é de Simão. Segunda coisa. Agora, só para isso é bem para sintetizar bastante. Vamos a 3 passagens em que a precedência de Pedro é evidente. A precedência de Pedro sobre os outros. Quer dizer, a precedência dele. Eu não estou falando ascendência ainda. Depois ele terá ascendência sobre todos, a partir do Pentecostes. Mas aí ainda não. Só que na hora de indicar as coisas, na hora de fazer as coisas, Jesus se direciona para quem? Para ele. E por que Jesus procura Pedro? Porque lá naquele primeiro dia, Jesus diz, tu és Simão, mas de hoje em diante, tu serás Kefá, Cefas, Petrus, Pedro. Ordem. E Jesus dá uma ordem para ele ser aquilo, uma rocha. Mas para isso ele precisa da força que Jesus lhe dá. E Jesus começa a dar essa força nas pequenas coisas. Se hospeda na casa dele, escolhe o barco dele como tal. E agora, já bem mais adiante, essas 3 passagens, que eu escolhi aleatoriamente, mas elas são fundamentais, para que nós possamos entender a importância de Pedro como primeiro apóstolo e a precedência que ele tem sobre os outros. Vamos lá, por isso eu queria passar também lendo a passagem evangélica. Toma um tempinho, mas a gente tem que ir lá. Primeiro,
Lucas, capítulo 8, versículo número 51. É uma linhazinha só. Capítulo 8, versículo 51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, estou lendo, Jairo era o chefe da sinagoga, em Cafarnaum. Ele tinha procurado Jesus porque a filha dele estava à morte e tinha morrido. Aí ele recebeu lá a informação de que a filha tinha morrido. E Jesus disse que não. Ele primeiro disse ao Jairo, calma, ela está dormindo. Aí os empregados do Jairo chegaram e disseram, olha, não perturba mais o mestre porque a menina já morreu. Então esse é um ponto importantíssimo, a menina morreu. Aí, essa tradução aqui é engraçada, seu Jairo, ninguém disse isso. Seu Jairo, ninguém falava assim, somos nós que falamos. Mas aqui, seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça o mestre. Foi isso que disseram para o Jairo. Jesus ouviu isso e disse para ele, não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Ele não diz que ela não morreu, diz apenas que ele não tenha medo, nolite tibere, não tenha medo, tenha o quê? Fé. Ao invés de medo, nós devemos ter fé se acreditamos em Jesus. Tenha fé. Agora sim, quando Jesus chegou à casa de Jairo, tomou consigo Pedro, João e Tiago, para que entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina. E o evangelista Lucas termina com estas palavras, e mais ninguém. O que vai acontecer ali? Jesus vai lá, vai tocar a menina e dizer assim, Talita, cumi. Ou seja, menina, levanta-te. A menina levantou e saiu airosa, satisfeita, dançando, feito uma borboletinha. Primeiro grande milagre. A filha de Jairo tinha morrido. Jesus vai lá e ressuscita a menina. Quer dizer, ressuscita sim, traz a vida. Não é ressuscitar no sentido real. Ressuscitar é você tornar a vida, mas uma vida diferente. A dela não. Ela apenas acordou. Por isso é que Jesus disse que ela estava dormindo. Primeiro grande sinal de Jesus, que a gente chama de ressurreição da filha de Jairo. Quem são as testemunhas? Pedro, Tiago e João. Perceberam isso? Muito bem. Vamos ao segundo ponto aqui. Novamente, Lucas, capítulo número 9, versículo 28. Capítulo número 9, versículo 28. 9, 20, 28, 25, 27, 28. Capítulo 28, lendo direto daqui. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, muito bem. Jesus tinha falado umas coisas, mais ou menos, diz São Lucas, uma semana depois, Jesus levou, atenção por favor, Jesus levou Tiago e João consigo e subiu ao monte para orar. O que vai acontecer nisto? Vai acontecer a transfiguração de Jesus. Quem é que está com Jesus? Repararam que são os mesmos três? Pedro, Tiago e João? Repararam isso? Muito bem. Então, na ressurreição, ou melhor, ao acordar a filha de Jairo, que é uma ressurreição, quer dizer, Jesus faz aspas, milagre, a menina tinha morrido, volta à vida. Segundo ponto que eu trago aqui, ele pega Pedro, Tiago e João
João e leva para o monte para orar. E lá ele vai se transfigurar. Essa é outra história. Vamos deixar lá para agosto. Tá certo? Agora, levou Pedro, Tiago e João. Finalmente, Marcos 14:38, mas também está em São Mateus, essa passagem de Marcos. Mas eu vou escolher Marcos, que Marcos costuma ser um camarada assim de... bem objetivo. 14:30 e... é 14? Marcos. Deixa eu ver aqui. Não, achei que não. Assim. Os discípulos dele estavam no mar da Galileia. Estavam sozinhos no barco. O barco é de quem? De Pedro. Os discípulos estão no meio do lago e sobrevém uma tempestade. E a tempestade vai derrubar o barco. Aí, de repente, no meio da ventania, daquela coisa toda, eles veem uma pessoa andando pelas águas. É um fantasma, é não sei o quê. Um deles diz, não, é o Senhor. Muito bem. Coragem, não tenho medo, sou eu. Aí ele diz assim, então Pedro diz, se é o Senhor, me ajuda aí, faz com que eu vá até você. Quem é que toma essa iniciativa absolutamente bizarra e esdrúxula de querer andar na água? É Pedro. E por que Pedro faz isso? Exatamente por um motivo. Porque ele sabia que tinha precedência sobre os outros. Nenhum outro discípulo teve a coragem de falar isso para ele. Quer dizer, não é nem ter a coragem. Nenhum outro discípulo teve a ousadia de dizer uma coisa dessa, porque isso era um absurdo. Eles não eram peixe para andar na água. Mas Pedro abre a boca, porque Pedro é isso. Mesmo sendo um boquirroto, ele faz essas coisas. Essa é uma das características de Pedro. Agora vejam aqui. Terceiro ponto. Mateus 26:36. Quarto ponto, né? Horto das Oliveiras. Eles estão no Horto das Oliveiras e para onde Jesus ia para orar. Isso é a véspera da prisão dele. Ele está no horto e ele vive a agonia daquele momento. Aí no meio de todos aqueles discípulos que estão com ele, ele pega 3. Pedro, Tiago e João. Notem bem vocês o seguinte. Aqui, com a filha de Jairo, é Pedro, Tiago e João. Aqui, na transfiguração, é Pedro, Tiago e João. No mar é Pedro, mas tem Tiago e João. Mas para levar com ele, Jesus escolhe sempre quem? Pedro, Tiago e João. Vejam que os evangelistas não colocam assim, no primeiro, Pedro, Tiago e João. No segundo, João, Tiago e Pedro. No terceiro, Tiago, Pedro e João. Não. Qual é o primeiro nome citado quando os 3 vêm juntos? Pedro. Por quê? Porque Pedro tem a precedência. É essa a importância de Pedro. Mesmo quando ele é boquirroto como aquela de andar na água. Certo? Aí vem o principal de todos, que é este aqui. Aqui nós estamos, aqui é São Mateus, eu acabei não colocando aqui, isso aqui é definitivamente Mateus 16, capítulo 16, deixa eu ver exatamente onde é, 16, do versículo 13 para frente, eu vou botar 13 e seguintes, tá certo? 13 e seguintes. Não vou nem ler, essa é uma passagem que nós conhecemos sempre
E como eu disse, hoje estamos falando antes da celebração do domingo, que será de São Pedro. Esse é o Evangelho de domingo. É o capítulo 16 de São Mateus. Então, é só recapitular, é só falar brevemente. Jesus tinha aí subido ao monte, tinha orado, e quando ele desceu, eles estão numa estrada. Estão já 1 ano e meio depois do início da missão de Jesus. 1 ano e meio que eles estão com Jesus. Então eles estão caminhando pela estrada, e mais adiante há uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que é uma cidade pagã, inteiramente pagã. Jesus está caminhando na direção dessa cidade. Ele é o Filho de Deus caminhando com os seus discípulos na direção de uma cidade pagã. De repente, Jesus, que tinha descido do monte após passar a noite inteira rezando, orando, conversando com o Pai, Jesus desce do monte e na estrada ele faz a seguinte pergunta para os seus discípulos: quem é que o povo diz que eu sou? A resposta foi: uns dizem que você é Elias. Primeiro, uns dizem que você é João Batista, que tinha acabado de perder a cabecinha. Segundo, que você é Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, que tinha sido levado para o céu num carro de fogo, mas que voltaria para anunciar o Messias. Antes do Messias, o Elias voltaria. Ou então, qualquer outro profeta, ou seja, vai de João Batista para qualquer profeta, mas nenhum falando do povo. E não me digam que esses discípulos não são parte do povo, são parte do povo. O povo achava que Jesus era João Batista, Elias ou um outro profeta, só para usar essas 3 coisas. Outros deviam achar que ele era um mago e assim por diante. Os discípulos, ao responderem a essa pergunta de Jesus, eles dizem o que o povo pensa, ou seja, é o que eu penso. E esta pergunta bate na nossa cabeça. Quem é para você, melhor dizendo, quem é para mim Jesus? Verdadeiramente. Ele é João Batista? Tudo isso é metafórico. Ele é Elias? Será que eu atinjo exatamente aquilo que eu tenho que atingir? Quer dizer, quem é Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus, não satisfeito com aquela resposta, tá bem, isso é o que o povo diz, isso é o que vocês falam, mas eu quero saber. Agora, quem é que você diz que eu sou? Esses eram testemunhas oculares dos grandes sinais que Jesus já tinha feito, que eles chamam de milagres. Eram testemunhas oculares disso. Eles viram que aquele homem tinha um poder extraordinário e que na realidade só um homem divino, porque só Deus era capaz de curar, por exemplo, as doenças, de ressuscitar alguém. E Jesus tinha feito tudo isso na frente dele, nas barbas dele, literalmente, porque eles eram barbudos. Ele só podia ser o Filho de Deus, o Messias esperado. Sabe o que eles respondem? Com o silêncio. Não dizem nada. Há um silêncio, mas que é quebrado quase que imediatamente, porque Pedro toma a palavra e diz exatamente isto que está aqui. E diz exatamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro diz. Deus professa em Jesus a fé que é a tua fé como batizado, que deve ser a minha fé sempre. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro diz. É ele que tem a coragem, da mesma maneira como ele teve a ousadia de dizer: se é você, faz com que eu vá até você.
Quer dizer, você é um poderoso mágico, então faz que eu ande até na água, sobre a água até você. Se ele teve a ousadia de dizer isso, agora então ele tem essa explosão interior de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E por que Pedro disse isso? Jesus imediatamente vai olhar para ele e vai dizer assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Lembram lá aquela primeira coisa que eu falei aqui? Quando ele disse, tu és Simão, filho de Jonas. Mas eu te digo, de agora em diante, tu serás o quê? Quefá, Cefas, Petros, Pedro. Agora ele carimba aquilo que ele havia dito antes, a ordem que ele havia dado. Agora definitivamente ninguém mais te tira esse título, porque tu revelaste ao mundo quem eu sou. Mas partindo, não foste tu o homem apenas, foi meu Pai que está no céu. Não foi a carne, não foi o sangue, quer dizer, não foi a tua humanidade que revelou isso só. Ela é a porta-voz disso. Mas meu Pai que está nos céus, que te revelou isso. Que tu és, que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas como isto partiu de ti, e partiu do fundo do teu coração, mesmo que tu não tenhas entendido o que estás falando, é algo que vem lá de dentro, tão profundo, que é algo teu, é algo em que você acredita. Então eu te digo, tu és Pedro, já não chama, tu és Simão, bem-aventurado, feliz, és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele acaba fazendo de Jesus acaba fazendo de Pedro aquilo que ele havia dito lá na frente. Ali, naquele momento, Jesus faz de Pedro o pilar, o esteio, a base, a rocha, sobre a qual vai se assentar a sua igreja, quer dizer, a igreja de Jesus. Esta é a grandeza e a dignidade daquele simples pescador. Ele passa de simples pescador à rocha, onde se assenta a igreja. E Jesus vai mais além, com outras duas metáforas. Ele não diz só isso. Ele diz, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quer dizer, o mal não vai destruí-la. O mal vai atacá-la, mas não vai destruí-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Olha aqui as chaves. Quem tinha a chave tinha o poder. Porque com a chave, ele podia abrir e fechar a porta. Ou seja, segunda metáfora, a primeira é a rocha, a segunda são as chaves. Pedro será o líder, Pedro será o comandante, Pedro será o chefe da igreja. Com o poder de quê? De abrir e fechar a porta, permitindo a entrada, permitindo ou não a entrada das pessoas que ele achar apropriadas. Por isso é que a gente tem aquela imagem, né? De que quando a gente morre, São Pedro está na porta do céu, para deixar entrar ou não. Veio daqui. Eu te darei as chaves do reino do céu. E Jesus diz então a terceira metáfora, que é importantíssima, sobre o primato de Pedro. Quer dizer, a primazia de Pedro. Porque isso que ele disse para Pedro vale para o Papa. O Papa é a rocha onde se assenta a igreja. Segundo, ele tem as chaves. Ele é o dono da casa. Ele deixa entrar
Manda sair, deixa entrar, em suma, ele tem um poder sobre a casa. E finalmente o principal, eu tirarei as chaves do reino do céu. Tudo aquilo que você proibir na terra, quer dizer, é a terceira metáfora, ele terá o poder de tudo aquilo que você proibir na terra ou no céu, será proibido. E tudo aquilo que você permitir na terra, será permitido no céu. Ou seja, ele tem o poder de atar e desatar, que é uma expressão latina que significa exatamente, ele tem o poder jurídico. Por isso a gente chama de primado jurídico, primazia jurisdicional do Papa. Por isso é que o Papa pode atar e desatar em questões de fé. As pessoas confundem isso. Quando o Papa diz alguma coisa, a palavra do Papa é a palavra da igreja, sim, em questões de fé. Agora, se o Papa chegar e disser assim, 2 mais 2 são 3, isso não. Isso não tem cabimento. Se o Papa decidir que a esfera, uma bola, é um quadrado, se ele chegar e disser assim, é um quadrado, não. Se ele pegar isso que está aqui, que é um pincel, e dizer assim, olha aqui é um pincel. Aí o Papa diz assim, estabelece que isso aqui é uma galinha. Não, isso não tem cabimento. Mas em questões de fé é diferente. E quando se trata da fé profunda, mais diferente ainda. É a fé na palavra de Deus, que fez de Maria, por exemplo, uma jovem virgem mãe. A virgindade de Maria, a maternidade de Maria, são dogmas de fé. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Mas a assunção de Nossa Senhora ao céu foi estabelecido por um dogma, é um dogma da igreja que quem estabeleceu? O Papa. Por quê? É uma questão de fé. A essa nós devemos aderir. Temos de aderir. Este é o poder do Papa. Mas não quer dizer que o Papa fuja às coisas terrenas, porque ele é um homem, e não quer dizer que ele contraria com essas ordens aquilo que Deus quer. Essas 3 características que Jesus concede a Pedro se estendeu pela igreja. E são hoje as características do Papa. É claro que tudo é de acordo com o seu tempo. É evidente que o tempo de hoje não é o tempo de Pedro. É evidente que o tempo de hoje sequer é o tempo de João 23, que é São João 23 perto da gente. E é evidente que o tempo de hoje não é igual ao de João Paulo II, esse de viva memória ainda. Já é um outro tempo, é outra coisa completamente diferente. O tempo está passando a uma velocidade que a gente entende, ele está passando dia a dia. Mas esse dia a dia parece que cada dia são 10. Porque as coisas mudam repentinamente e mudam a uma velocidade extraordinária. A uma velocidade extraordinária. Agora, o principal, isso não muda nunca. E qual é o principal, para a gente terminar? Qual é o principal? É exatamente isso. Tu és um homem, mas eu te digo que na tua fraqueza, na tua limitação, tu és uma rocha. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Claro que na evolução dos tempos, nós passamos a entender que a igreja não é o edifício. A igreja não é o Papa apenas. A igreja é cada um de nós, que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honremos a memória de São Pedro nesta celebração litúrgica de domingo e façamos
de toda essa liturgia, a nossa liturgia diária, aprendendo com ele. E eu não entrei aqui nas fraquezas de Pedro. Se Pedro fosse, vou falar uma coisa ousada, se Pedro fosse um político, e se as leis fossem cumpridas nesta terra, e Pedro se candidatasse, eu acho que ele não obteria o registro de candidatura, porque na realidade o que ele fez com Jesus, ao negá-lo 3 vezes, tornou o quê? Um ficha suja. Que Jesus, só Jesus, com a sua misericórdia, podia limpar. E Jesus limpou. Com um olhar, no momento final da traição de Pedro, ele olhou para Pedro e ali o perdoou, porque Pedro prorrompeu num choro convulsivo. Mas isso é outra história. Eu prefiro ficar naquela que transformou Pedro num pilar da igreja. O segundo pilar é Paulo. E, se possível, é sobre ele que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Para completarmos esse ciclo de Pedro e Paulo na sua festa. Falei de Pedro antes porque é a figura principal. E o outro, igualzinho a Pedro, nós vamos falar depois. Se Deus quiser. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude nessa caminhada, a sermos como Pedro e professarmos como ele a fé de Pedro, que é a fé da igreja, e que nós professamos em cada celebração litúrgica ao rezarmos o credo. Mas isso tem que ser rezado com profundeza de alma. Porque é no credo que nós dizemos aquela célebre expressão de Pedro. Quem é que você diz que eu sou? E Pedro respondeu por todos nós: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para podermos ouvir de Jesus a sua famosa expressão. E tu és o Anderson, tu és a Fabiana, tu és o Rui. Meus irmãos queridos, sobre quem eu também assento a minha igreja, para cada um de nós. Vivamos essa liturgia de São Pedro e São Paulo com o coração aberto e alegre. E saiamos dela mais fortalecidos na fé, na confiança, na alegria de sermos missionários de Cristo na terra. Peçamos isto a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado e tchau.